Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, canal Luz no fim do túnel, hoje 18 de julho de 2024, uma quinta-feira, um dia um pouco frio em São Paulo. Estamos aqui na Zona Sul, na capital paulista. O dia é de sol, mas está frio aqui por volta de 16 graus em São Paulo. No vídeo de hoje, eu adaptei informações diversas, entre outras, sobretudo do geopolítico, do psiquiatra e escritor mexicano Alfredo Jalife, uma das principais fontes do nosso canal. Sobre este excelente, excepcional analista, eu já dediquei todo um vídeo aqui no canal, quando eu falo sobre a Guerra do Lítio, toda ela baseada numa obra, num livro deste autor. Então vocês procurem aí no canal, quando eu falo sobre a tentativa de golpe que teve lá na Bolívia, que eu falo sobre o Triângulo do Lítio, né? Tá bom? Argentina, Chile e Bolívia. Bom, vamos lá. No vídeo de ontem eu disse, na análise final do vídeo, que a Rússia e a China devem ajudar os Estados Unidos a não afundar. Obviamente com condições e ressalvas. Isso também significa que a ascensão dos BRICS é muito importante. E os Estados Unidos deverão se adaptar a isso, cedo ou tarde. E se hoje nós vemos a ascensão dos BRICS, é porque já está suplantando o G7. Né? Vejam só, Fidel Castro foi um dos primeiros grandes líderes a rejeitar o dólar. Ele adotou o euro em vez do dólar como moeda de reserva. Só que agora os analistas estão dizendo que o Trump vai vencer as eleições, que ele é imbatível, né? Que ele é um sobrevivente, um vencedor, né? Um indivíduo que dá a volta por cima. O fato é que Cuba terá mais problemas com Donald Trump. Há muitos cubanos na Flórida. Né? Também o México também terá problemas com a questão do fentanil. Há muitos mexicanos na Califórnia e no Texas, nos Estados Unidos, dois dos estados mais ricos dos Estados Unidos. De certo, a política em relação a Cuba não será a mesma política em relação ao México. Então, veja, este preâmbulo nos diz o quê? Que os Estados Unidos está muito polarizado. Mais do que isso, ele está fraturado em termos geoestratégicos. Bom, tem essa questão da imigração, tem essa questão da fratura ideológica, tem esta questão, enfim, uma série de questões que nós vamos abordar hoje. Vamos analisar quem é quem hoje no mundo. Veja, numa análise feita pela Rand Corporation, existem 3 superpoderes no mundo hoje: os Estados Unidos, a Rússia e a China. Vamos partir do seguinte: em 2008, o Lehman Brothers faliu e eles tentaram culpar a China pela falência e seguiram em frente, entrando de cabeça no modelo financeirista. Foi a época da crise imobiliária, da chamada crise dos derivativos e por aí vai. Daí este mega banco quebra. E naquele ano de 2008, a China decide que vai começar a deixar o dólar, desde então. E a Rússia diz à China, olha, vamos abandonar as obrigações da moeda de reserva, vamos deixar o dólar. Isso foi muito importante. Isso vem crescendo desde 2008. Veja, a respeito do poder. Os Estados Unidos têm 3 poderes reais e principais. O dólar, veja, é um desses poderes. Não o dólar miúdo, de rua, de casas de câmbio, de turistas. Não, o dólar da gestão internacional do petróleo. Né? O dólar da gestão financeira, do BlackRock, do State Street, do Vanguard, é fortíssimo, anda fortíssimo e vai seguir fortíssimo, por alguns anos ainda. As negociações financeiras seguem em dólares e não em rublos ou yuans. Os escritórios de gestão de ações e derivativos financeiros seguem sendo o verdadeiro poder dos Estados Unidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a computação quântica. A computação quântica, veja, nós estamos aqui usando o YouTube. Né? Não existe hoje YouTube sem computação quântica. Né?
a computação quântica de 44 áreas da tecnologia de ponta, 37 são dominadas pela China. A China está à frente dos Estados Unidos. Os chineses leem muito A Arte da Guerra de Sun Tzu. Ora, a China de 2024 não é a China de 2008. São 14, 16 anos à frente, hein? Em 2008, na crise imobiliária e dos derivativos, os Estados Unidos bateram muito na China e a China entendeu. O Clinton bateu muito na China, o Obama bateu na China, o Trump bateu na China e o Biden bate na China. Qual o pior erro que os Estados Unidos cometeram? Ora, eles forçaram a aproximação da Rússia com a China. Vamos falar disso também, né? Então nós temos aí o G2. Não é o que Henry Kissinger queria na sua época, na década de 70. O Kissinger queria China e Estados Unidos contra a União Soviética. E foi por isso que deixaram a China entrar no coração do sistema capitalista. Só que isso nunca foi resolvido pelos americanos. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu nos bastidores, que acordo existiram entre Nixon, Kissinger, Mao Zedong e Chou Enlai. E depois veio o Brzezinski, o Jimmy Carter e o Deng Xiaoping. Foi daí que começaram a deixar a China entrar no sistema globalista internacional. Por isso a China é a segunda superpotência geoeconômica do mundo, quando medimos em termos nominais. Se for medida em paridade de poder de compra, PPC, é a primeira do mundo, é a maior superpotência geoeconômica do mundo. É preciso ter muito cuidado quando se deixa entrar uma China na Organização Mundial do Comércio. E foi após os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, portanto, um fator de desestabilização dos Estados Unidos, nós tivemos uma verdadeira renascença chinesa. E também começa a crescer exponencialmente a russofobia. O Partido Republicano é mais russofóbico e o Partido Democrata é mais xenofóbico. Kissinger, então, com 100 anos, ainda quis se aproximar da Rússia contra a China para mudar o esquema nos anos 70. No final, foi o contrário, né? Ele visitou a China, foi bem recebido e tudo mais, né? O certo, veja só aqui, ó, o certo seria, do ponto de vista da geopolítica dos Estados Unidos e de um ponto de vista lógico, os Estados Unidos com a China contra a Rússia. Isso seria o correto do ponto de vista geopolítico. Aí a Rússia teria que se submeter, né? Bom, e a Europa? A Europa teve um momento que a Europa poderia ter desbancado o dólar, valorizado sua própria moeda, o euro, e não o fez. Do ponto de vista geoestratégico, a Europa deveria ter adotado a neutralidade suíça e levado isso para o continente europeu. A Europa nunca jamais deveria ter se metido nos problemas dos Estados Unidos com a Rússia, mas não fizeram nada do que deviam ter feito. Não impediram a total intromissão dos Estados Unidos em sua soberania. Não deram nenhum gemido quando os americanos bombardearam Nord Stream 1 e 2. Os europeus compravam excelente e barato gás russo. Agora custa-lhe 4 vezes mais caro o gás natural liquefeito dos Estados Unidos. A Alemanha já trilha o caminho do declínio industrial. Então a Europa optou trabalhar para o enriquecimento dos Estados Unidos e para o seu próprio empobrecimento. Ainda sobre a Europa, veja, a Europa cometeu um grave erro geoestratégico. A extrema-direita deve crescer na Europa. Veja, dizer extrema-direita é complicado, sim, mas faz um certo sentido ideológico. Veja, é uma direita xenófoba, né, que detesta o estrangeiro, o imigrante. Ela é reativa, ela é ressentida. De certo modo, essa direita que vai crescer e que cresce na Europa tem muitas semelhanças com aquela direita lá da década de 20, no pós-Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial. Hoje você já tem muitos lugares na Europa onde a segurança está se deteriorando, inclusive na Alemanha. Hoje mesmo eu vi uma matéria sobre uma cidade no norte da França onde eles estão removendo pessoas que moram nas ruas de uma cidade francesa, né? Não é só lá nessa cidade francesa no norte da França que está acontecendo esse problema de moradores de rua. Bom,
Então pensemos de novo aí na Suíça. Veja, a Suíça foi durante muito tempo aí o paradigma do paraíso na Terra. Hoje é um país, a Suíça, que começa a ter problemas de segurança. Veja, ela jogou sua famosa neutralidade na lata do lixo, né? Os europeus acham que basta acusar o Putin de todos os problemas do mundo, acusá-lo de seus próprios problemas e pronto, está tudo explicado. Não, não está nada explicado. A Rússia já está vencendo a guerra da OTAN na Ucrânia, né? Ao mesmo tempo, a população muçulmana e africana cresce na Europa. Na França, cresce de maneira galopante. Isso vai trazer efeito nas eleições e até mesmo efeitos no parlamento europeu. Veja, o europeu não quer filhos. A mesma coisa acontece no Japão, né? Os líderes são cada vez mais idosos, faltam filhos, né? Veja o caso dos Estados Unidos, né? Onde você tem um Congresso envelhecido, o presidente é um senhor de idade, senil, né? O que vai vencer as eleições também está perto dos 80 anos. Veja, não é questão de criticar os idosos, né? É questão que você não tem mais pessoas na maturidade liderando o país, né? Veja, a Rússia também tem esse problema, né, de população, esse problema demográfico, né? Mais de uma vez o Joe Biden ele leu lá no teleprompter que a Rússia é muito fácil de destruir porque tem demografia negativa. Ora, os russos sofreram muito após a queda da União Soviética sob Yeltsin, né? Após a queda do Muro de Berlim, a Rússia perdeu muita população, né? Foi uma década terrível, a última década do século XX, né? AIDS, drogas, suicídio, máfias, foi uma época penosa, né? Quando da queda da União Soviética. E agora há uma restauração na Rússia, inclusive de um ponto de vista do Império Russo, do czarismo russo. O grupo de São Petersburgo está à frente, né? São aqueles que governam a Rússia hoje. Bom, e lá na década de 80, os intelectuais americanos aí previram, alguns intelectuais americanos previram a queda da União Soviética, inclusive partindo de um ponto de vista demográfico. Eles diziam o seguinte: olha, 20% da população da União Soviética é muçulmana, né? Eles vão ter problemas internos, né? Veja, existe muito preconceito contra os muçulmanos, né? Veja, eles praticam a poligamia, né? Que é algo inerente à religião islâmica. Tem lá os seus xiitas, os seus sunitas, possuem regras e modelos de comportamento. Cada país islâmico tem certas diferenças de um para o outro, né? Veja, é todo um mundo muito pouco conhecido pelo ocidental. Bom, vários intelectuais disseram que a União Soviética iria cair, e caiu, né? Mas a Rússia, mais uma vez, deu a volta por cima, né? Veja, mas não existe problemas da Rússia com o mundo muçulmano. Esse problema específico aí existe ou existe de uma maneira muito incipiente. Veja, o mundo muçulmano são quase 2 bilhões de almas, 1,8 bilhão de pessoas, né? 57 países, populações jovens, muito jovens. Veja o caso do Iêmen, Somália e mais uns 15 países são muito jovens. É simples constatar que a biologia acabará por prevalecer, né? A Europa não previu essa questão biológica, ignorou e vai pagar por seu relativismo, seu hedonismo, sua tendência a viver numa torre de marfim inatingível, né? E quanto aos Estados Unidos? Então vamos entrando aqui já na segunda parte do nosso vídeo, que é um vídeo de reflexões várias, né? Mas e quanto aos Estados Unidos? Os Estados Unidos vão cair? Vamos pensar nessa questão. Como está a infraestrutura dos Estados Unidos? Veja, os Estados Unidos hoje não têm um único trem de alta velocidade. Espalham loucamente suas bases militares por todo o mundo, bases navais, bases aéreas, mas não querem trens nos Estados Unidos. Não é estranho isso? Na China é o contrário. Ela está coalhada de trens-bala. A Rússia é o contrário. Ela tem rodovias cortando a Rússia toda, né? O mundo ocidental está meio que colapsando. E um novo eixo está ascendendo. Isso vai dar título ao vídeo de hoje, né? O eixo eurasiano, o século será asiático, eurasiático. Daí o Jalif comentou, o Alfredo Jalif, o mais importante analista de geopolítica mexicano. Ele esteve no Paquistão, foi às ruínas de Jarapa, no Mohenjo-Daro, as primeiras ruínas urbanas da humanidade.
foi ao porto de Gwadar, que é fundamental para a China. Os iranianos também fazem um porto em Chabahar com a Índia. Veja, os iranianos decretaram o luto pela estranha morte do presidente Raisi. Países tão inteligentes e ancestrais, quanto parece, deixam voar suas principais autoridades no mesmo helicóptero. É incrível isso, né? Com outros 3 helicópteros não acontece nada. O Putin disse, brincando, que os outros helicópteros não caíram porque eram russos. Não exatamente, eram americanos da marca Bell. Não tem peças de reposição e eles não sabiam disso. Como um país pode ser negligente a esse nível? Né? São vacilos que custam caro a um país. Não importa se ele é do eixo eurasiano, ou do eixo ocidental, ou é africano, ou é latino-americano. Né? O mundo não funciona como a Disneylândia. Né? Nunca vai funcionar como a Disneylândia. Né? Você vai precisar onde você está pisando e para onde você está indo. Por exemplo, o Brasil agora está adquirindo aí caças americanos, né? Eu acho uma péssima ideia, né? Gastar 4 bilhões aí em vez de desenvolver a indústria nacional, né? Precisando aí a Avibraz, né? Poderia investir mais na Embraer, né? No ensino de ponta, enfim, parece que estão todos cooptados, né? Lá na alta cúpula das Forças Armadas, né? Bom, e a Eurásia vai formando sua aliança geoeconômica. E a China vai liderando o Paquistão, a Rússia vai puxando o Irã para si. 4 países importantíssimos da Eurásia. Veja, China, Paquistão e Rússia têm bomba atômica e o Irã já está perto disso, ele já está enriquecendo o urânio a 60%. A qualquer momento ele pode acelerar o enriquecimento do urânio e fazer bombas nucleares. Então isso não é uma simples narrativa aí do Netanyahu, né, de que o Irã tem bombas nucleares, né? Veja, para muitos iranianos é um tanto anti-islâmico ter bombas nucleares, né? Mas muitos deles já perceberam que o inferno, como dizia o Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, né? Bom, continuando a questão da Europa, veja, a Europa, os ocidentais foram arrastados para uma guerra que não é a nossa, contra a Rússia. É um confronto que prejudica o ocidental. Veja a questão das sanções. Sabia-se desde o primeiro momento que iria virar um bumerangue, iria causar mais danos à Europa do que à Rússia. Na verdade, a Rússia cresceu 3,5%, enquanto a Alemanha cresceu 0,2%. As pessoas desconhecem a Ásia, desconhecem a Eurásia, as pessoas desconhecem o povo russo. Elas só sabem alguns slogans e preconceitos aí da Guerra Fria. Ora, o povo russo não vai ceder ao Ocidente, ele não vai perder a guerra. As pessoas não têm a menor ideia do que é o crescimento da Eurásia hoje. Veja, por exemplo, eu já falei sobre esse tema num vídeo anterior. São Petersburgo é uma cidade fundada por Pedro o Grande, inspirou-se em uma cidade holandesa. Lá tem o Hermitage. O Museu Hermitage tem o maior número de obras de arte absolutamente fantásticas do Ocidente. Foi construído por um italiano. Veja, eles têm o famoso balé francês de Versalhes, é o melhor balé do mundo na Rússia. E é algo muito europeu, muito ocidental. Não há cidade mais ocidental no mundo do que São Petersburgo. Veja, então considere o seguinte, o arquipélago britânico é pequeno se você comparar ao gigante soviético. Mesmo hoje, após a queda da União Soviética e desfacelamento, veja, ainda sobraram 12 repúblicas, ainda são 17 milhões de quilômetros quadrados, veja, é o dobro dos Estados Unidos, né? A parte siberiana é a região mais rica do mundo, né, em recursos naturais, em recursos minerais, vale 75 trilhões de dólares, né? Isso sem especulação, né? É por isso que os eurasianos estão criando algo que não é muito conhecido aqui no Ocidente, que as pessoas estão muito mal informadas, né? Estão ainda pensando em mundo comunista, em Stalin, Mao Zedong, são desinformadas ao nível da oligofrenia, né? São pessoas intoxicadas aí por filmes da Netflix, por filmes preconceituosos e antigos de Hollywood, são manipuladas pelos neocons, por ativistas, por marketagem, por mídia ideológica, etc. Agora mesmo existe lá na fronteira da Rússia com a China um verdadeiro Silicon Valley, né? Inclusive uma região que o Vladimir Putin visitou faz uns poucos dias. Mas a China tem sim um problema demográfico, né? Tem pouca população. São 150 milhões de habitantes para um território muito extenso.
É claro que o inglês ele fica louco quando pensa em toda aquela riqueza, né? Veja, e a China? A China já é uma superpotência, né? Nós estamos numa época de corrida espacial, de avanços tecnológicos, de um mundo eletrificado, cibernético. Os carros elétricos chineses estão entrando em todos os países. Seu comércio é mundial, né? Daí os Estados Unidos reagem e impõem taxas de 100% e começam a pressionar a Europa. Os Estados Unidos estão assustados e estão assustando a China. Os Estados Unidos estão realmente preocupados com esse avanço da China. Sim, mas isso já vinha de muito tempo. Foi agravado pela guerra dos chips. Daí a dona Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, diz à China que eles fazem coisas demais, seu preço é muito competitivo demais, eles têm muito excesso de capacidade, eles têm o problema de serem são muito hábeis, né? Imagine você dizer isso ao Henry Ford, né? Que ele constrói muitos carros, né? Daí enviam Anthony Blinken, o secretário de Estado do Joe Biden. Ele vai lá e diz a mesma bobagem. Fazem pressão para tentar tirar a China dos braços da Rússia. Nunca imaginaram que o G2 seria a Rússia mais a China, né? Porque os Estados Unidos tendem a pensar que só existem os Estados Unidos no mundo, né? Eles não veem o resto do mundo. Não entendem e não querem saber para onde o mundo vai. Por isso é que a questão dos BRICS é tão importante. E daí nós vemos a evolução da posição chinesa em relação à Ucrânia. Antes eles eram neutros e agora já não são neutros e dizem, olha, já entendemos as razões pelas quais a Rússia está operando na Ucrânia, né? Por sua vez, a Rússia apoia abertamente a China na ilha de Taiwan. Então o que vai acontecer? Veja, a China sabe lidar com o pluralismo político, né? Os BRICS é um projeto ecumênico, ele é existencial e espiritual, vamos falar aí em geoteologia, né? E tem o sul global a seu favor, tem a África indo para o lado eurasiano da força, e tem o leão ferido, né? Os Estados Unidos têm a capacidade de atacar e fazer malefícios, como já dizia o Kissinger, né? É arriscado você ser inimigo dos Estados Unidos e é perigoso você ser seu amigo, né? Com um amigo desses, ninguém precisa de inimigos, né? Parece o Édipo Rei na tragédia grega quando ele chega numa encruzilhada, né? O problema é que o leão ferido quer arrastar todo mundo em sua queda, né? Por isso a Rússia e a China devem querer ajudar os Estados Unidos a não sossobrar. Obviamente vão impor condições, ressalvas, porque isso vai atingir muitos países, principalmente aqueles países que acreditavam na invencibilidade dos Estados Unidos, né? Por exemplo, a Argentina, por exemplo. E a gente já está vendo que ele não é tão invencível assim, né? Bom, e chegamos à questão do dólar. Voltando lá naquela questão dos três superpoderes que um país precisa ter, né? Chegamos à questão do dólar. Ora, os chineses querem acelerar a desdolarização. Os estrategistas chineses dizem que vai levar 5 anos. Os estrategistas russos, que são mais cautelosos, apostam em 10 anos. Vamos fazer isso daí aos poucos, porque uma desdolarização rápida levaria a uma falência retumbante e geral. Ou seja, não é conveniente você cortar totalmente o cabelo de Sansão, né? Sabe aquela história bíblica, né? A Rússia e a China compreendem este problema. Veja, os membros dos BRICS são países das mais antigas e tradicionais civilizações do mundo, né? Índia, China, Irã, né? Parecem mais preparados aí para a desdolarização do que o G7. Ora, os chineses têm um ritmo diferente dos Estados Unidos, têm uma cosmogonia diferente. Para os chineses, 120 anos é um curto prazo, é um prazo muito curto. Para os americanos é uma imensidão, é uma mudança de era, né? E os Estados Unidos muda tudo a cada 80, 85 anos, né? Então, em algum momento vai haver um conflito cosmogônico, aí civilizacional, já está havendo. Os chineses sabem que estão vencendo a batalha e que estão subindo muito depressa. Eles podem, inclusive, diminuir o ritmo, né? Cozinhar mais lentamente a águia na panela, né? É de se esperar que a China nunca tenha de usar mísseis hipersônicos russos, né? Do tipo do Kinzhal, né? Veja, a Rússia é a número 1 em mísseis hipersônicos, né? E o Irã? O Irã é a terceira potência em mísseis hipersônicos. A Coreia do Norte já tem mísseis ultrassônicos. Estão entendendo?
A China acaba de pousar pela segunda vez na parte escura da Lua, segundo dizem. Até agora não divulgou o seu mapa completo da Lua, o que deixa em dúvida muitos mitos sobre a Lua, né? Inclusive sobre aquela Apollo 11, né? E agora a Rússia? A Rússia deixou Marte de lado por enquanto. Ela está no projeto de exploração da Lua junto com a China, né? Aqueles três poderes que um país precisa ter para ser uma super, hiper, mega potência, né? O dólar, né? A computação quântica e a inteligência artificial e a propaganda, né? A capacidade midiática. Falamos já de desse tripé aí, do dólar, e logo vamos também falar sobre a inteligência artificial. Veja, o Henry Kissinger, ele cometeu um erro no seu livro lá, sobre a China, da China. Ele entrou na questão civilizacional, na questão étnica. Aliás, é um livro importantíssimo de ser lido, né? O livro do Henry Kissinger sobre a China, né? Mas ele talvez tenha pesado muito na sua interpretação, e na sua visão, na sua constatação do que é a China, talvez por ele ser um czar alemão, né? Com uma cosmovisão muito determinista, própria de sua origem, né? Ele disse, olha, a China e a Rússia nunca poderão se unir porque são de culturas diferentes. Ora, mas nós estamos vendo duas culturas diferentes num alto nível de colaboração. Isso demanda muita maturidade, né? Quer dizer, o Kissinger errou aí, né? Veja, a China precisa do gás russo. Estão negociando a construção do novo Nord Stream, que vai ser o gasoduto da Rússia com a China. O Putin fez um movimento muito ousado aí, né? Você vê que a Rússia cometeu seus erros, né? O mais ingênuo foi Gorbachev, né? Que não entendeu que deveria expandir a União Soviética para a Alemanha, né? Em vez de fazer a União Soviética desabar, né? Veja, os russos eles têm de fazer sua própria autocrítica, né? Eles não podem se dar ao luxo de serem ingênuos diante de mega piratas, né? Os britânicos venceram a Espanha, mas faltou muito pouco para Felipe II vencer a Grã-Bretanha. Se a Espanha tivesse vencido a Grã-Bretanha, o mundo hoje se falaria espanhol, né? Nós não falaríamos como segunda língua o inglês, né? É preciso aprender com os erros. A China aprendeu muito com os erros da União Soviética. A Rússia precisa fazer sua autocrítica em relação à União Soviética. Já os Estados Unidos parece que nunca revêem nada, nunca fazem autocrítica alguma. É como um bólido no espaço sideral, não para, não diminui, não muda de rota, né? Sobretudo aí o seu Partido Democrata, né? A China aprendeu dos erros que a União Soviética cometeu. De certo, ela não vai repetir esses erros, né? E a China também está vendo os erros dos Estados Unidos, os erros que os Estados Unidos não veem. Uma segunda pezinho aí do tripé para ser uma superpotência é a inteligência artificial. Então, terceira e última parte do nosso vídeo de hoje. Falando de inteligência artificial, veja, a Rússia já está em inteligência artificial. Os Estados Unidos nem se fala, né? O problema é que a inteligência artificial ela é quase banal, ela é simplista, é muito boa para ganhar na bolsa de valores. Está fazendo fortunas aí o BlackRock com a inteligência artificial, com o seu software, o Aladdin. Mas também a inteligência artificial ela é muito boa para traçar cenários. A Rússia tem hoje alguns dos melhores engenheiros e cientistas do mundo, inclusive em inteligência artificial, né? Entretanto, o projeto do Partido Democrata em relação à Rússia segue sendo balcanizar a Rússia em vários pedaços e tomar as suas riquezas sem fim, sobretudo lá da Sibéria, né? Liquidar seu povo e sua unidade étnica, né? Criando uma série de guerras civis internas. Essa balcanização, calcada na ambição e também na demografia, vem da convicção atávica do Ocidente imperial, aí, atlanticista, né? Da ideia de que é muita terra para pouca gente. É claro que também querem ser os cientistas, né? Tal como fizeram com a Alemanha nazista derrotada na Segunda Guerra Mundial, quando levaram a nata científica nazista para os Estados Unidos. Veja, por causa da NASA, né? Que é uma agência espacial nazista, né? Não nazista de NASA, nazista de nazista, né? A NASA foi fundada pelo Werner von Braun, lá do V8, do foguete, né? Que trabalhava para o Hitler. A Agência Espacial Europeia, por exemplo, espanhola, foi criada graças a cientistas russos. Então, há muita coisa que precisa ser divulgada, né? Veja, os Estados Unidos se tornaram maniqueístas. Caíram num falso maniqueísmo na Europa. Então, é muito complicado quando você se torna maniqueísta.
quando toda a sua cosmovisão é que você é o bem e o seu inimigo é o mal, né? Veja, os Estados Unidos não vão ter outra oportunidade depois da Ucrânia. Não vão ter outra oportunidade. Daí o Putin foi lá numa escola infantil na Rússia e o que ele disse às crianças? Quem dominar a inteligência artificial controlará o mundo. O Putin falou isso para as crianças, no Jardim da Infância na Rússia. Bom, só existem mesmo dois grandes poderes em inteligência artificial. Pela ordem, é a China e os Estados Unidos. Sobretudo a inteligência artificial voltada para a tecnologia e assuntos militares. O que disse um conselheiro do Pentágono há 3 anos, que a China tem uma vantagem de 15 anos sobre os Estados Unidos em inteligência artificial militar. Veja, talvez ele tenha dito isso para gerar medo no Congresso e conseguir mais verba, né? E a Rússia? A Rússia está na inteligência artificial no setor militar. E por quê? Porque a Rússia se dedica seriamente a defender a sua existência física. É um problema existencial para a Rússia. Ela sabe que o objetivo do Ocidente é destruí-la e tomar sua riqueza. Então a guerra da Ucrânia é que marca a nova ordem mundial, né? Não é Gaza. Gaza é a prova definitiva de que o regime vigente em Israel só sobrevive destruindo outros povos, né? Gaza é uma encruzilhada, uma arapuca para Israel. Bom, hoje nós temos 16 conflitos graves no mundo, mas nenhum é mais importante nem de longe do que o conflito na Ucrânia. É o verdadeiro ponto de inflexão. Os Estados Unidos estão nervosos, já começam a entender que a Rússia nunca será destruída, não sem antes destruir os Estados Unidos. E os Estados Unidos começam a se dar conta disso. Biden está nervoso. A sua senilidade aumentou drasticamente nos últimos meses. John Kirby, que é um almirante aposentado e ex-porta-voz da Casa Branca, disse outro dia que os Estados Unidos não querem uma terceira guerra mundial nuclear. Veja, agora eles sabem, né, que a Rússia está preparada para isso. A Rússia está em sistema de alerta. As suas bombas nucleares estão prontas, estão preparadas, mas não é só isso. A Rússia tem os mísseis intercontinentais hipersônicos e tem submarinos muito bem camuflados. Quantos submarinos estão na costa leste dos Estados Unidos? E na costa oeste? E no Estreito de Bering? Ninguém sabe. Quer dizer, os russos sabem. Pessoal, então hoje foi um vídeo aí dedicado aí à geopolítica, dita de uma maneira mais explanativa e geral e genérica, sem se aprofundar, mas dando um panorama geral do momento que nós estamos vivendo, que é um momento extremamente complexo. Veja, sobre os 3 pilares aí, meio que eu deixei no meio essa questão, né, dos 3 poderes reais, né, que os Estados Unidos têm, né, mas correm o risco de perder, né? Eu falei no dólar, né, na computação quântica, que a China ultrapassou, e o terceiro ponto, que ainda eles estão muito atrás dos Estados Unidos, é na questão da propaganda, na questão da mídia, né, na questão da cultura de lazer, na questão do soft power, né? Muito bem, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês apreciem os nossos conteúdos. Se querem ajudar o canal, a melhor maneira de fazê-lo é através de um Pix. Está aí na descrição do vídeo. O Pix é o e-mail ou o CPF. Eu agradeço aí sua atenção. O canal segue crescendo de maneira natural. Temos excelentes seguidores. Continuem com os comentários. Não esqueçam de verificar se você está inscrito no canal. Dá o seu like. Divulgue o nosso canal nas redes. Vamos em frente divulgando aí mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Sendo que tínhamos para hoje, agradeço aí mais uma vez a atenção de todos e vamos em frente, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.